mereçam do Estado a atenção e, sobretudo, a intervenção que há muito tempo se faz necessária, tendo como consequência primária o descrédito do judiciário, o desincentivo ao investimento estrangeiro e periga a paz social na medida em que propicia um ambiente fértil para a justiça privada. Segundo, tal como o Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público, a AJA preocupa a falta, ou pelo menos a não divulgação de um plano rigoroso e real para a concretização da independência administrativa e financeira, material e não formal dos tribunais, um imprescindível passo para o desenvolvimento do judiciário. Terceiro, que decorridos mais de 40 anos de independência nacional, as estruturas dos imóveis em que o judiciário funciona continuam a ser preferencialmente edifícios adaptados e ou reaproveitados ou emprestados, adaptações essas que, diferentemente do que poderia ocorrer com estruturas de raiz, dificilmente respondem às necessidades funcionais peculiares do judiciário e que a degradação das condições laborais e sociais dos magistrados e de todos os operadores do judiciário agrava-se a cada dia, prejudica o cidadão, dificulta o acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva, de consagração do Estado de Direito. Quarto, que por falta de condições no judiciário, o país está a permitir que o início do funcionamento dos tribunais da relação esteja entregue às calendas gregas, com um número considerável de juízes desembargadores e subprocuradores da República que concorreram, foram formados, nomeados e empossados, se encontra há quase 2 anos sem poder exercer funções. Quinto, que em plena pandemia de Covid-19, quase todos os edifícios em que funciona o judiciário se encontram a trabalhar sem água corrente, sem condições de arejamento aceitáveis, alguns sem um serviço de limpeza aceitável, sem túneis de desinfecção ou equivalente para que os cidadãos, os funcionários, os advogados e os magistrados possam salvaguardar a sua saúde, sem um plano de contingência em caso de infecção, sem seguro de saúde, partilharem exíguos gabinetes e secretárias judiciais. A direção da associação deliberou manifestar publicamente o seu mais enérgico apoio e solidariedade ao Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público e a todos os seus filiados nas ações designadas e, consequentemente, participar formal e ativamente na conferência de imprensa e deixar a decisão de participação, adesão ao protesto aos seus associados sobre o seu livre-arbítrio. Associação dos Juízes de Angola, Luanda, aos 29 de julho de 2021. O presidente Adalberto Gonçalves. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Adalberto Gonçalves, juiz de Direito, presidente da Associação dos Juízes de Angola. Logo a seguir à intervenção do Dr. Adalberto Gonçalves, que é o presidente da AJA, terá a palavra o Dr. José Boanga, Procurador da República, presidente de direção do Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público. Portanto, Dr. José Boanga, presidente de todos os magistrados do Ministério Público a nível de Angola, tem a palavra para o que se importa. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Permitam-me, caros colegas magistrados do Ministério Público presentes nesta sala, meritíssimos juízes presentes nesta sala, que comece primeiro por agradecer aos órgãos de comunicação social
que não se fizeram rogado e atenderam ao nosso repto para estarem aqui e ouvirem de nós aquilo que é o nosso posicionamento, o nosso entendimento sobre o cair das condições dos magistrados em geral. Portanto, aos distintos jornalistas presentes, aos distintos órgãos de comunicação social presentes, o nosso muito obrigado. É óbvio que estes agradecimentos os estendemos a todos os magistrados, quer do Ministério Público, quer do Judicial, que aqui se encontram presentes, sendo ou não filiados ao Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público ou à Associação dos Juízes de Angola. Portanto, em nome do sindicato, eu vou apresentar o nosso manifesto de protesto. O Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público, em estreita colaboração com a Associação dos Juízes de Angola, esclarece, em ordem a evitar equívocos, que a motivação do presente ato se prende exclusivamente com a necessidade da dignificação da magistratura, factualidade que, ano após ano, não tem vindo a ser concretizada. Na medida em que se vem assistindo a uma degradação das condições materiais de trabalho e dos magistrados, as quais se consubstanciam em síntese no seguinte: primeiro, a suspensão, redução e retirada de direitos adquiridos, bem como a não atualização da remuneração, o que viola o princípio da irredutibilidade dos vencimentos e subsídios dos magistrados, como se pode extrair do número 1 do artigo 34 da Lei 22/12 de 14 de agosto, que é a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral da República e dos magistrados do Ministério Público. Segundo, a generalizada falta de instalações consentâneas e de meios que possibilitem a prestação de um serviço ao cidadão com razoabilidade. Terceiro, a partilha de gabinetes e de salas exíguas e comprometidas condições de salubridade, ainda que sem usufruírem de um seguro de saúde. Quarto, a falta de recursos humanos para dar vazão à demanda processual, o que leva a que, não raras vezes, o magistrado faça o trabalho do funcionário. Quinto, a não atribuição de veículos aos magistrados, o que faz com que os poucos que o têm usem os seus meios para as diligências e os que não possuem recorram aos táxis, mototáxis, às suas expensas, correndo todos os riscos daí advindos. Excelências, não temos dúvidas que a dignidade do sistema judicial passa necessariamente pela garantia das condições de deslocamento, acomodação, de material de trabalho e de instalações adequadas. Assim, como pela tutela das condições razoáveis de remuneração dos magistrados, uma vez que estes, durante o exercício de funções, fazem-no em regime de exclusividade, não comparável a qualquer outra, de titulares de cargos políticos ou do setor público do Estado, razão pela qual, quando se analisa a situação remuneratória dos magistrados, se deve ter em conta e com bastante atenção esta importante particularidade. Excelências, a degradação das condições materiais dos magistrados é uma situação que a todos, literalmente a todos, deve preocupar, porquanto, além de propiciar um espírito de
burocracia dos serviços, atenta contra o direito do cidadão a ver a sua situação resolvida em prazo razoável e a ter magistrados capazes na administração da justiça. Para terminar, aproveitamos o momento para convidar Vossas Excelências a cobrir o ato de protesto contra as péssimas condições de trabalho dos magistrados, a ter lugar amanhã, a partir das 9 horas, de frente ao Palácio Dona Ana Joaquina. Aproveitamos também comunicar os magistrados a comparecerem no ato vestidos de t-shirt pretas e calças pretas ou azul escura. Cientes de que podemos mudar o quadro e convictos do lema "Juntos somos mais fortes", saudamos e agradecemos a todos os presentes. Fraternalmente deixamos o nosso apreço à AJA pelo apoio e participação ativa. Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público, em Luanda, aos 30 de julho de 2021. Obrigado. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pelas brilhantes intervenções que antecederam, tanto, por um lado, a nota pública de apoio por parte da Associação de Juízes da Angola, e uma nota pública, no fundo, que vem apoiar o Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público, e agradecemos, então, a leitura desse manifesto de protesto em relação às condições de trabalho. Tanto que fica claro aqui, com uma e outra intervenções, é que os magistrados do Ministério Público estão fundamentalmente preocupados no facto de trabalharem sem o mínimo de condições possíveis. Então, que foram descritas aqui as condições em que trabalham tanto os magistrados do Ministério Público quanto os juízes da Angola. Tanto trabalham sob as condições que acabam de ser descritas aqui. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, Dr. José Boanga, muito obrigado, Dr. Roberto Gonçalves, muito obrigado, Dra. Olga Saituma Kassoma, a Presidente do Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público a nível da província de Luanda. Sabemos da grande importância que a província de Luanda tem em termos de magistrado, quer do Ministério Público ou magistrados judiciais, que é a principal praça, a posição de dizer-se, é aqui onde estão concentrados o maior número de magistrados da província de Angola. Daí a muito importante presença também da doutora Olga Kassoma aqui à mesa. Portanto, feitas essas considerações, vamos em seguida passar para as sessões de perguntas e respostas. Portanto, eu vou tomar nota, os jornalistas que eventualmente intervierem terão de dar o seu nome e dizerem que órgão de comunicação social representam, e em seguida, primeiro seguem-se, vamos procurar por alguma ordem, calhar seguem-se um conjunto de perguntas, 2 a 3, a mesa de presídio responde e, se eventualmente existirem mais outras, seguir-se-ão as demais. Também para permitir uma organização do fio de pensamento por parte de quem responde. Portanto, eu já vejo uma mão levantada, tanto identificação, com nome e sobrenome e com o órgão de comunicação social. Muito obrigado. Yeah. Não, mas tem prioridade. Convém usar o microfone. Ok, sim, para cada transmissão. Sim, sim, por causa da transmissão também. Okay. Obrigado. Eu sou Manuel Camalata, ao serviço do Correio da Colata. Eu tenho aqui 3 questões.
A primeira é dirigida ao presidente da AJA, falou em magistrados que foram colocados, mas que até o momento não estão a trabalhar por falta de condições. Gostava de saber quantos estão nessa condição e se recebem os seus ordenados desde que foram indicados, foram colocados. Ao presidente José Bunga, eu gostava também, falou da necessidade de recursos humanos, comentário recursos humanos, eu gostava de saber quantos, na perspectiva do sindicato, são necessários para fazer face às necessidades do trabalho. Obrigado. Aqui. Muito boa tarde. Meu nome é Silvano da Silva, represento a agência Lusa e apenas duas questões direcionadas à mesa. A primeira, uma vez que reafirmam protestos para sábados de amanhã, queria perceber se os mesmos serão apenas localizados ou terão dimensão nacional. E o que se vai seguir na sequência dos protestos, ou seja, o que farão após os protestos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Silvano da Silva, da Lusa. São as duas primeiras intervenções, vamos à terceira. Domingos Cazuza, do jornal 24 Horas. Vou colocar a minha questão ao Dr. Buanga. Dr. Buanga, sabemos que no nosso país, quando é sindicalistas, a entidade empregadora persegue. No vosso caso em concreto, não temem que a entidade patronal poderá vos perseguir em função das vossas reivindicações? Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o grupo de novos juízes que estão a ser formados para o Tribunal de Relação. Qual é a estratégia que vocês vão ter com esses novos formandos que vão passar para o Tribunal da Relação? E a última questão tem a ver com os homens do Ministério Público que estão ligados aos municípios. Eu refiro concretamente nas várias províncias de Angola, naquelas zonas dos municípios mais recônditos, onde quase não existem condições. Queria saber qual é o papel do vosso sindicato em relação a esses magistrados que estão praticamente muito distantes das sedes provinciais. Qual é o papel, qual é o tratamento que vocês dão a esses vossos membros? Obrigado. Vamos passar às respostas a este primeiro bloco de 3 perguntas e, a seguir, eventualmente, se existirem mais, estamos em aberto para continuar a essa sessão de perguntas e respostas. Portanto, a primeira questão foi colocada pelo Sr. Manuel Camalata e é dirigida à AJA. Dr. Roberto Gonçalves. A primeira... Devíamos deixar primeiro o Dr. Banga responder, uma vez que é o anfitrião, não é? Pode ser. Está bem. Se for esse entendimento, não há problema. Portanto, ela em função da ordem, porque... Sim, a primeira questão foi colocada... E, pronto, se calhar esperam a resposta pela mesma ordem. Então, é só para seguir a ordem. Podemos responder, então, mas... Podemos todas. Não, todas as questões serão respondidas, só acho que... Por parte? Devíamos dar prioridade ao Dr. Banga responder às questões que foram colocadas. Sim, e depois já responde. Pode ser. Respondemos à questão, foi-nos colocada apenas uma questão, não é? Sim. Foram duas. Eu só me lembro de uma. Não, foi a primeira, do Manuel Camalata, em relação os aos magistrados que não trabalham, são quantos? Sim. E depois há uma outra, para os juízes de relação. O juiz de relação também é para si? Não, é a mesma questão. Não, quer dizer, uma em duas. Duas em uma. Mas são nestas diferentes. Um é o Manuel Camalata e o outro é o Domingos Cazuza. Sim. Se calhar depois vou precisar que ele repita. Está bem. Vamos. Obrigado. Bem, Manuel Camalata, do Correio da Quianda, coloca uma questão relativa aos recursos humanos e pede que nós aclaramos qual o número de técnicos que achamos ser necessário para que se dê vazão ao fluxo processual. Bem, nós temos estado a trabalhar e a fazer um levantamento a nível dos presidentes provinciais do sindicato
para compreendermos qual é o número de técnicos de justiça que efetivamente temos e qual o índice para de técnicos para cada magistrado. E aqui devemos primeiro fazer compreender que um bom número de magistrados, quer do Ministério Público, quer judicial, e que hoje exercem efetivamente as suas atividades, foram antes funcionários, um bom número desses magistrados foram antes funcionários, quer ou na Procuradoria-Geral da República, ou nos tribunais, ou no Ministério da Justiça, por exemplo. E a ida desses antigos técnicos de justiça para a magistratura reduziu o já reduzido passo pleonasmo número de técnicos de justiça. E nós entendemos que sempre que se nomeia e se dá provimento a titulares da magistratura, ou seja, a magistrados do Ministério Público e a juízes, também deveria se nomear técnicos de justiça, porque isto é uma máquina que deve funcionar como um todo. Mas o que ocorre é que nós estamos, pelo menos a nível da Procuradoria-Geral da República, há um bom tempo sem concurso público para provimento de técnicos de justiça. Para nós, o ideal seria que cada magistrado tivesse, no mínimo, 2 técnicos para consigo trabalharem, no mínimo, por cada magistrado. Este seria o ideal. Não é, eventualmente, o que seria melhor, porque, eventualmente, poderia até ser mais. Mas o mínimo aceitável seria de 2 técnicos por cada magistrado, mas, infelizmente, há situações em que 2 magistrados trabalham com um mesmo técnico, só para compreenderem o quadro. Silvano da Silva, da Lusa, faz menção à questão da dimensão do protesto. Bem, nós convocamos este protesto para amanhã e vai ocorrer em todas as sedes provinciais do país. Ou seja, em todas as capitais de província, os filiados ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público estão mobilizados e preparados para que amanhã procedam ou façam parte deste ato de protesto. E aqui vamos aclarar que, diferente daquilo que muita gente pretende apregoar, nós não nos vamos manifestar tal como se deu uma manifestação normal se tratasse. Nós vamos apenas fazer um ato de protesto, é um ato silencioso em que os magistrados vão apenas apelar à reflexão da sociedade sobre a quase indignidade em que vivem, a falta de condições que têm e porque acreditam que só com melhorias dessas condições de trabalho é que haverá melhorias no sistema judicial. Portanto, haverá esse ato de protesto nas 18 províncias do país, do ponto de vista administrativo, mas podemos falar nas 19 províncias, que ainda pensamos que temos 19 províncias judiciais, incluindo aqui a cidade do Lubito. Relativamente ao que se segue após aos protestos, bem, nós não pretendemos prever o futuro. Nós, quando decidimos quer convocar esta conferência de imprensa, quer a realizar o ato de protesto, refletimos de forma ponderada e estamos convictos de que, depois dessas atividades, obviamente, haverá alguma reação, positiva ou não, de quem de direito, de quem tem o poder de decisão. E vai ser em função do balanço que nós fazemos do resultado dessas atividades que vamos redirecionar baterias para perspectivar outras ações. O que é facto é que podemos aqui deixar claro que o Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público vai continuar a trabalhar, a realizar atos visando dar aquilo, ou proporcionar aquilo a que nós entendemos que o magistrado do Ministério Público tem direito. Está legalmente consagrado e nós não estamos a pedir nada mais do que aquilo que já existe, aquilo que está legalmente consagrado como direito dos magistrados e que, de um tempo a esta parte, tem vindo a ser sistematicamente retirado.
Domingos Casusa, Jornal 24 Horas, coloca a questão se não temos receio da perseguição da entidade empregadora. Bom, aqui devemos deixar claro que a nossa luta não é contra a entidade empregadora, a nossa luta é contra a degradação das condições dos magistrados. Nós, enquanto direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, felizmente, temos tido uma boa interação, quer com o digníssimo Procurador-Geral da República, quer com a direção da Procuradoria-Geral da República. Esperamos, obviamente, que esta interação positiva continue a se verificar. Portanto, não temos esse receio, nós não estamos a fazer nada de ilegal, nós estamos apenas a exercer um direito que quer a Constituição, quer a lei nos confere, que é o de livre associação, quer em associações, quer em sindicato. Portanto, nós decidimos associarmos em sindicato, porque a lei nos permite que assim o fazemos, e em face disso estamos então a exercer um direito que é nosso, exigindo também direitos que nos são conferidos por lei. Não temos receio desta perseguição e também esperamos que não venha a existir esta perseguição. Quanto aos magistrados colocados nos municípios, nós temos efetivamente muitos magistrados colocados fora das capitais de província, muitos deles filiados ao sindicato, e quanto a esses, obviamente, nós temos tido com os mesmos uma interação permanente, temos nos preocupado em saber em que condições de trabalho eles laboram. Infelizmente, nós, por questões técnicas, não conseguimos exibir aqui um slide com imagens que demonstram as condições de trabalho dos magistrados do Ministério Público em algumas regiões do país, mas seria uma forma de demonstrar o quanto nós, enquanto sindicato, estamos preocupados com as condições que esses magistrados trabalham, e é esta a nossa luta, ajudar para que os magistrados consigam fazer o seu trabalho com alguma dignidade, e isso só será possível se lhes for conferido condições de trabalho que nós achamos que são as razoáveis. Não estamos a exigir coisas de outro mundo, estamos a exigir condições com alguma razoabilidade, condições que permitam que o magistrado consiga fazer o seu trabalho e atingir os resultados desejados para que o sistema de justiça, que o sistema judicial trabalhe e ajude a dar alguma estabilidade, alguma garantia ao Estado democrático e de direito. Depois coloca a questão de como pensamos interagir com os juízes ou magistrados nos tribunais de relação. Na verdade, os magistrados no tribunal de relação já, os juízes, no caso, são filiados alguns da AJA, e os que foram para a relação por conta da PGR, os magistrados públicos, também são filiados do sindicato, ou seja, são magistrados que já exerciam atividades, logo já filiados ao sindicato, e tem existido efetivamente essa interação com esses filiados. Pensamos que essa interação, independentemente de agora estarem no Tribunal de Relação, vai continuar a existir. Eles não deixam de ser filiados por conta da isenção a um tribunal de segunda instância. Então não há qualquer razão para pensarmos que não vamos continuar a ter a interação com esses filiados. Obrigado. Obrigado. Creio que foi a primeira questão colocada pelo jornalista Manuel Camalata, certo? Quis saber quantos magistrados foram nomeados e que não estão colocados e se esses recebem salários. Tanto se devem estar lembrados, foram nomeados, formados e empossados 68 juízes desembargadores para os tribunais da relação de Luanda, Benguela e Huila. Portanto, esses 68 juízes desembargadores eram juízes de direito que concorreram
para ingressar nos tribunais da relação e passar a ser juízes desembargadores. E até hoje os tribunais da relação não estão a funcionar. Portanto, estes 68 magistrados estão em casa, não estão a trabalhar e oferem um salário não como juízes desembargadores, mas como juízes de direito. Portanto, não sei se o jornalista que colocou essa questão está satisfeito com a resposta. E só para acrescentar, conforme faz referência à nossa nota pública, estão nessa condição há quase 2 anos. Então, quase 2 anos que não estão a trabalhar, oferem um salário da categoria anterior, não da categoria para a qual estão nesta altura colocados empossados. Gostaria apenas de realçar aqui um aspecto. Dentro do programa, se forem consultar o Programa de Desenvolvimento Nacional, dentre muitas ações que estão lá previstas, o programa de governo, desde a aprovação, a reforma, no quadro da reforma da Justiça, a aprovação de diversos diplomas, nomeadamente os códigos foram recentemente aprovados, ou pelo menos entraram em vigor o Código de Processo Penal e o Código Penal. Estão a ser trabalhados outros diplomas a nível da Comissão da Reforma. Uma das ações que consta do programa do triênio 2019-2022 é exatamente a instauração e funcionamento dos tribunais da relação. Tanto nós estamos em 2021, tanto até agora os tribunais da relação não estão a funcionar. E os nossos colegas nessa condição estão em casa. Tanto com todas as vicissitudes que podem imaginar quando um profissional vê-se forçado a permanecer em casa sem prestar, sem dar o seu contributo à nação. Por outro lado, nós ouvimos ainda hoje as notícias dando conta de que a Assembleia Nacional aprovou na generalidade o alargamento do número de juízes do Tribunal Supremo. Por conta de quê? Por conta do excesso de processos que cada um dos juízes nesse momento tramita. Portanto, estamos a ver uma morosidade processual a nível do Tribunal Supremo que eventualmente podia ser atenuada, uma vez que o Tribunal Supremo nesse momento julga como uma instância de recurso e também como primeira instância para muitos processos de pessoas com foro especial, o que podia ser de certa forma atenuada se os tribunais da relação estivessem já a funcionar. Muitos dos processos que ainda são julgados em recurso pelo Tribunal Supremo poderiam estar a ser julgados nos tribunais da relação. A segunda questão, eu não percebi exatamente, creio que se pudesse repetir, parece-me perguntar qual é a estratégia em relação a estes juízes formados. Não sei se podia me confirmar, creio que o jornalista da Lusa... Dá 24 horas, domingo 4 horas. 24 horas. Domingo com a Zusa. Já está respondido hoje. Pronto, obrigado então. A seguir, por favor. Boa tarde, eu não sou jornalista, eu sou ativista social. E congratulo-me de que os magistrados do Ministério Público estejam a dar este passo. Mas eu queria que pensassem, no país somos 30 milhões de habitantes. Ninguém tem condições, a não ser 1%, que são as pessoas de cúpula. Eu faço parte do grupo de cidadãos que já questionou quer o Sr. Presidente da República, quer o Sr. Procurador-Geral, quer o Sr. Juiz do Tribunal Constitucional e do Supremo, sobre a veracidade de cada vez que tomam posse receberem o equivalente a 3 milhões de dólares.
para sentar na cadeira. Não nos respondem. Esta pergunta tem mais de 2 anos. Portanto, 2 anos, como quem cala consente, eu estou tentada a afirmar que os vossos superiores hierárquicos, para se sentarem naquelas cadeiras lá de cima, recebem 3 milhões de dólares. Em casas, em carros, fazem obras nas casas, é-lhes oferecida esta quantia. Nós questionamos e ninguém nos respondeu. Vocês vêm a reclamar as vossas condições de vida. Que tal começarem a pensar, a juntarem-se a quem reclama pelas condições de vida de todos os cidadãos para que as vossas melhorem? Nós temos as crianças na escola, não têm água, não têm casa de banho, não têm nada. Uma sala de aulas, por norma, normas internacionais, são 22, o máximo 23 alunos. Nós temos sala de aulas com 100 crianças. Professores mal formados. Neste momento estão a fechar universidades, faculdades, aliás. O governo de Angola está a fechar faculdades por falta de laboratórios. Eu não sei se vocês têm laboratórios, se precisam de laboratório, mas eu acho que sim. Em várias disciplinas, quando eu estudei, sou mais velha que algum de vocês, mas já percebi que há pessoas da minha idade aqui. Não têm, tínhamos laboratórios. Na 3ª classe, na 4ª, nós tínhamos laboratórios. Hoje não há laboratórios nas escolas. Que tal começarem a pensar em não serem individualistas? Vocês estão a ser individualistas quando se apartam, quando se colocam num pedestal e querem ter uma casa de banho em condições. Quando o país inteiro é um esgoto de céu aberto. Que tal se começarem a juntar? Que tal começarem a sair à rua com vontade? A juntarem-se a nós que saímos. Para que o país inteiro deixe de ser uma latrina. E vocês possam então ter as vossas condições, possam ter o vosso salário condigno e digno, para que não sejam comprados com viaturas, com rendas de casa, porque estão-vos a comprar. E vocês vão permitindo que vos comprem. Que não vos comprem com cartões de lojas especiais, como compram os vossos superiores hierárquicos. Porque eles têm cartões de lojas especiais. Que tal descerem à terra, vai descer mesmo, pôr o pé no chão, as senhoras que me permitam tirarem os sapatos altos e todos juntos lutarmos para que o país cresça. Meu nome é Laura Macedo. Pronto, olha, foi uma reflexão da senhora Laura Macedo que acabou de ser feita agora, dirigida à mesa de presídio e a todos aqui presentes. Portanto, não foram apresentadas questões em concreto, como puderam ouvir. Foi, no fundo, uma reflexão em torno dos assuntos que achou oportuno e trazemos à consideração. E então, a seguir, vou dar a palavra. Fernando Caloeto, jornalista do Novo Jornal. A minha questão é a seguinte. Eu gostaria de saber há quanto tempo é que estão a ser violados os vossos direitos e porque é que só agora o sindicato apresenta publicamente este protesto. E gostaria que, de forma telegráfica, nos dissessem o que é que vos inquieta propriamente. Quais são os direitos que estão a ser retirados, que mais respeito? Passaporte diplomático, o que é propriamente? Gostaria de saber. Muito obrigado. Ok. 2 perguntas apresentadas pelo Sr. Fernando Caloeto. O silêncio indica que não há mais questões por enquanto. Não havendo, eu devolvo a palavra à mesa para, se entenderem, responder às considerações que foram feitas, responder, ou então para responder às questões do Sr. Fernando Caloeto. Não foi dirigida Não, para a sua consideração. mesmo do doutor, do Sr. Sr. Fernando. Para quem espera a resposta? De quem espera a resposta? Da mesa? Pode ser ou do Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público ou da AJA. Ou dos dois.
O que é que espera? Dos dois? Para responder, está bem. Ok, muito obrigado. Então, estou bom. Obrigado. Agradecer à ativista Laura Macedo. Também apraz-nos saber que esta nossa atividade mobilizou ativistas sociais. Foi uma reflexão boa, chamamos a reflexão e vamos obviamente refletir, mas permita-me dizer, pelo menos, que numa sociedade não podem todos lutar da mesma maneira e com as mesmas armas. Não existe sociedade em que todos lutam para os mesmos fins. A sociedade tem franjas diferentes, tem profissionais diferentes, tem pessoas com perspectivas e visões diferentes. Apraz-nos saber que luta por uma causa, mas também deveria pensar que outras pessoas têm outras causas e outras convicções. E o respeito pela causa alheia é um dos principais pilares da democracia. Mas vamos refletir mesmo. Quanto à questão colocada pelo jornalista do Novo Jornal, Fernando Caueto, desde quando é que esses direitos começaram a ser retirados e por que só agora é que nós aparecemos a reclamar? Primeiro dizer que essa subtração de direitos tem vindo a se resistir, se acompanhou o nosso ato de protesto aqui apresentado há já algum tempo, a coisa de 7 ou 8 anos, com o agudizar da crise econômica que não só Angola vive, mas o mundo vive. Por que só agora é que nós aparecemos? Bom, precisa compreender, e é preciso que compreendamos isso, as sociedades são dinâmicas, as pessoas mudam de perspectiva, de pensamento e de comportamento. Não podemos pensar que, se durante um certo período as pessoas apenas viam uma coisa e nada faziam, devem continuar neste mesmo paradigma. Nós mudamos, nós acreditamos que devemos fazer alguma coisa para mudar o paradigma e se achamos que isto deve começar agora, é agora que vai começar. A nós não interessa agora analisar por que não o fizemos. A nós interessa analisar que agora estamos a fazer e que para frente é o caminho para melhoria das condições de trabalho que nós acreditamos e reiteramos vão ajudar na construção do Estado democrático e de direito. Não há Estado democrático e de direito se não existir uma justiça acentuada. Este é o nosso propósito, potenciar o setor da justiça, potenciar o sistema de justiça do país, como dignificando os operadores, dando condições de trabalho, dando alguma dignidade para que esse trabalho seja efetivamente concretizado. Quanto à questão, e aqui há um falso problema que as pessoas levantam, não nos motiva a questão do passaporte diplomático. Não é esta a nossa motivação. Há uma série de direitos, e reitero, esses direitos estão intrinsecamente ligados, a retirada desses direitos estão intrinsecamente ligados com as faltas de condições. Como eu disse, eu lanço esse repto ao Novo Jornal, se depois pretender. Nós temos uma série de levantamentos sobre as condições de trabalho dos magistrados. E se verificar, por exemplo, que um magistrado sai da cidade do Namibe para o município do Virei, em tempo de chuva, onde há um rio que é intermitente e que do nada o rio enche e anda no seu Hyundai e desce a sair do Namibe para o Virei para fazer o trabalho do Estado, e ele o faz, mesmo não tendo esse meio que deveria ser usado a arranjar, então não há outra questão que não seja isso. Ou seja, a retirada desses direitos que nós aqui fazemos menção implicam necessariamente no trabalho do magistrado. A falta de veículo que nós fazemos menção não é veículo para uso pessoal, é veículo para a realização de diligências, é veículo para a concretização daquilo que é o direito do cidadão, ver a justiça feita em prol daquilo que ele requereu. A questão, por exemplo, da falta de gabinetes condignos não é apenas uma questão de querer um gabinete com luxo, não é isso. Quando falamos em gabinete com dignidade, é um gabinete que permita que o magistrado possa estar ali das 8 às 18, por exemplo, e fazer o seu trabalho.
Condições de trabalho é permitir que numa sala de audiência haja ventilação bastante para que o magistrado entre para o julgamento às 9 horas e de lá saia às 22 horas, às vezes sem intervalo do julgamento, e ainda assim crie resultados e faça com que o cidadão saia com a sensação de justiça feita. São essas as condições que nós fazemos menção. Nós não estamos aqui a exigir luxo, não estamos a exigir uma coisa de fora de outro mundo. Estamos a exigir, como lemos no nosso manifesto, lugares com alguma salubridade, lugares que permitam que o magistrado trabalhe sem receio de pensar em contrair uma doença profissional, por exemplo. Condições que permitam ao magistrado se deslocar de um ponto para o outro sem receio de cruzar, por exemplo, com um arguido que ele julgou ontem e que hoje depara-se com ele porque ele está a fazer diligência num determinado sítio. Estamos apenas a exigir aquilo que a generalidade dos países concedem a pessoas que estão na condição que nós estamos, profissionais de justiça, alguma dignidade, alguma condição de trabalho, para que os resultados que nós já produzimos, diga-se, continuem a ser produzidos e com maior qualidade, em maior quantidade e com maior qualidade. Obrigado. Obrigado, Dr. Boanga, pela excelente resposta que deu à reflexão da ativista Lara Macedo e também à questão colocada pelo Sr. Fernando Talueto. Apenas acrescentar algumas linhas. Relativamente à reflexão da ativista Lara Macedo, muita coisa podia ser dito, mas eu creio que a colocação devia ter sido feita ao contrário. Digamos assim, que coitado do cidadão que não abraça a luta dos magistrados, porque a salvaguarda dos seus direitos fundamentais está nesta classe. Ou seja, agradecemos a sua presença aqui e a força que ele nos vem dar, porque a questão deve ser colocada exatamente no sentido contrário. Imagina quantos processos estão parados na sala de família, em que estão envolvidas crianças menores. Quantos processos é que o magistrado do Ministério Público e Judicial não apreciam, que deviam apreciar com celeridade, porque está em causa a sobrevivência de uma criança, do menor. É muito simples. Quando, cerca de 1 ou 2 meses atrás, começou-se a discutir a questão da soberania dos tribunais, se nós formos pesquisar, consultar qualquer escrito, a soberania não é um luxo dos magistrados. A soberania é uma garantia do cidadão. E, relativamente à questão colocada, por que só agora? Há quanto tempo? Foi o senhor Fernando. Nós, repara, o doutor Boanga já aqui explicou, nós quando fazemos a nossa luta, quando estamos a levar essa nossa luta, nunca colocamos à frente as regalias pessoais dos magistrados. Não. A questão do passaporte, nós não trouxemos aqui a questão do passaporte. Talvez a questão do passaporte seja apenas aquilo que se diz uma gota d'água, né? Que acabou com toda a dignidade dos magistrados, digamos assim. Mas a nossa preocupação não é o passaporte diplomático. Nós não viemos aqui lutar pelo passaporte diplomático. Sim, senhor, é um direito que está consagrado no nosso estatuto, né? O Estatuto dos Magistrados é de 94, e se for verificar no preâmbulo do Estatuto, no preâmbulo do Estatuto Remuneratório, esses documentos foram aprovados em função da falta de dignidade que os magistrados naquela altura, repara, 94, já gozavam. E era necessário equiparar aos outros titulares do poder de soberania. Daí terem sido aprovado. Agora, colocou a questão do passaporte diplomático, pergunto, vá consultar a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas e ver quem tem direito a passaporte diplomático. E então coloca essa questão, por que retirar aos magistrados judiciais e do Ministério Público e não retirar aos outros?
Está a ver? Repara, em toda parte do mundo diz que a justiça é lenta. Em Angola, dizer que a justiça é lenta talvez seja um elogio. Vá trabalhar, vá pesquisar, vá fazer um levantamento em todos os tribunais do país. E não precisa andar muito. Basta ir aqui a Viana para ver em que condições é que se trabalha. Com fossas no meio do tribunal a arrebentar. Então, acha que um cidadão fica satisfeito a ir recorrer a um serviço de justiça e encontrar um tribunal naquelas condições? Ele vai lá uma vez e aquele que está lá todos os dias, 24, não digo 24 sobre 24 horas, é um exagero, né? Mas está lá das 8 até a hora de largar, porque nós, quando temos audiência, não temos horário de saída. Podemos trabalhar até as 18, 19, 20. Já tivemos audiências que para lá foi para as 22, 0 horas. Vá a Malange e pergunta por que Malange não tem um tribunal. Quando começou a ser construído no bairro da Catepa um tribunal com 6 salas de audiência e até hoje a obra não terminou. E os juízes trabalham nas suas casas. Então, vocês têm que ajudar nessa luta. Nós estamos aqui para despertar as pessoas, para despertar as consciências, para despertar quem tem o poder para decidir. Nós não começamos hoje. A Associação dos Juízes de Angola tem documentos escritos e endereçados a várias instituições, desde o Presidente da República, aos nossos conselhos, sobre a situação. Nós temos memorando com mais de 30 páginas escritos e endereçados ao Presidente da República. Repara, você vai ver o discurso do seu Presidente da República na tomada de posse, na cerimônia de tomada de posse em 2017. Diz assim: vamos atribuir a devida dignidade ao Poder Judicial, cuja importância para o processo de democratização é indiscutível. Estamos em 2021, estamos a vir reivindicar a degradação dessas condições. Então não se coloca a questão da dignidade dos magistrados. Não se coloca. Repara, um episódio simples. Eu quando saí de Malange, em 2010, trabalhei no Tribunal Provincial de Malange até 2010, fui para Luanda. A secção onde eu fui colocado tinha 26 ou 27 funcionários. Aí a maior parte desses funcionários ingressaram para a magistratura. Foram concorrendo ao longo destes anos. E hoje a secção deve ter cerca de 8 funcionários, né? E há dias está em vista mais um concurso para ingresso na magistratura. E eu perguntei a uma funcionária: você não vai fazer a prova? Creio que está esta semana a decorrer provas orais nos testes no Instituto Nacional de Estudos Judiciais. Perguntei a uma funcionária: você não vai fazer a prova? Ela disse: não quero envelhecer. Envelhecer? Mas envelhecer como? Não, eu vejo o doutor quando chegou aqui tinha muita força. Hoje está a envelhecer, está sem ânimo. E é assim que nós estamos, sem ânimo. Completamente sem ânimo. Para trabalhar, para fazer seja o que for. E então ainda é cedo para resolver esses problemas, para não chegarmos até o ponto da paralisação dos tribunais. Hoje os tribunais não estão lentos, estão excessivamente lentos. O trabalho é lento, quase que não há pessoal para fazer o trabalho. Nós temos, antigamente podia-se falar, se for verificar o decreto executivo que regulamentava a lei 20/88, se não estou em erro, ou a 18/88, Lei do Sistema Unificado de Justiça. Há um decreto executivo, creio que é 27/90, que estabelecia um quadro de pessoal na ordem dos 21 ou 23 funcionários para cada tribunal. Nós estamos a falar numa altura em que os tribunais tinham um juiz na maior parte das províncias. Hoje invertemos a pirâmide.
Temos 5 funcionários para um funcionário, em alguns casos. 5 juízes para 2 funcionários. Como é que o tribunal vai funcionar? Se o senhor, por acaso, tiver alguma situação por resolver no tribunal, imagina um divórcio. Mas se eu tenho um divórcio parado no tribunal, o senhor quer dissolver esse casamento, quer comprar um imóvel novo. Se comprar, vai continuar o imóvel serem com propriedade com a sua parceira com quem já não coabita. Por quê? Porque o seu processo está no tribunal parado. Literalmente parado. É por isso que nós estamos aqui. Nós, a Associação dos Juízes de Angola, foi constituída em 2015. Desde 2015 nós temos feito o trabalho. Desde 2015 que vemos lutando contra a autonomia administrativa e financeira dos tribunais, mas uma autonomia material, não meramente formal. Portanto, a nossa luta não começou hoje. E digo, mas para terminar, hoje a maior parte dos tribunais e também da Procuradoria funciona porque os magistrados tiram do seu bolso para comprar papel, para comprar tinteiro. E quando não tiram, aparentemente não tiram, que é que ele faz? Leva o trabalho para casa, imprime, faz a impressão, faz os documentos no seu computador de casa, na sua impressora, gasta o seu tinteiro. O dia que ele deixar de fazer isso e ficar à espera que a uma resma de papel para o mês todo chegue para imprimir os documentos todos, os constituintes, os advogados, a população vai ficar à espera, com todas as consequências que isso pode advir. Só não esperam mais porque o magistrado leva para casa e faz o trabalho em sua casa. Vai ao tribunal quando tem audiência por realizar, porque não consegue permanecer no tribunal, porque não há condições para estar no tribunal a maior parte das vezes. Então, é sobre estas questões. Nós já escrevemos, já fizemos documentos. Os senhores jornalistas também devem acompanhar, devem pesquisar, devem investigar para saber o porquê deste ato que o Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público está a realizar. Porque não é possível mais continuar parados sem fazer nada. Mas não é para nós, é para o cidadão. O bem maior é para o cidadão. Quantos jovens é que estão nas unidades penitenciárias com excesso de prisão preventiva? Por que há excesso de prisão preventiva? Quantos processos estão parados na sala do cível? Quantos processos é cada um dos juízes tem distribuídos a si? É por esse motivo que nós estamos aqui. Nós, desde o primeiro momento em que o sindicato convocou a conferência de imprensa, nós sabíamos que não podíamos ficar indiferentes, porque a causa é a mesma. Por isso estamos aqui. E então nós precisamos também que toda a população, todo o país, abrace essa causa. Por quê? É a salvaguarda da proteção dos direitos fundamentais de todos. É o bem maior. Obrigado, doutor. Continuamos a aguardar. Há mais alguma intervenção? Tanto como podem ver, cada um dos magistrados aqui presentes tem N experiências a transmitir relativamente às condições de trabalho dos magistrados. Cada um tem. Portanto, havíamos de ficar aqui tarde toda, a noite adentro, somente a apresentar as péssimas condições de trabalho em que labutam os magistrados em Angola, tanto os magistrados do Ministério Público quanto os magistrados judiciais. Se me permitam, mesmo nessa qualidade, uma experiência muito rápida, como foi discutimos ainda hoje também, foi, por um lado, uma do magistrado judicial, que me confidenciou, digo, ontem, que está colocado na sala do cível na província de Benguela,
e eles são 6 magistrados judiciais para um único oficial de diligência. Uma mais velha, uma senhora já de idade, é até oficial de diligência para 6 magistrados judiciais, se não me engano. Ele diz que tem sobre a mesa mais de 4.000 processos por decidir. Estão lá os processos. Ele diz, olha, o que ele vai fazer com aquela única oficial de diligência, uma mais velha já de idade, com os processos que são 6 juízes à espera da senhora para cumprir as diligências. Enfim, essa é uma experiência. A outra é que nos foi transmitida por 3 colegas, um que está colocado no município de Nambombongo, aqui ao lado, outro em Pangualuquém, no Ambris. O que estes 3 colegas fazem é, para saírem de Cachito, com a jurisdição deles se estende até a esses municípios que eu disse, eles alugam uma viatura, pagam aí na ordem de 60.000 kwanzas cada, quando tem que ir ao município. Portanto, ele tira 60.000 kwanzas do seu bolso e paga para poder chegar ao município de Pangualuquém ou Nambombongo, até o Ambris, ele paga para ir trabalhar. Portanto, são essas 2 experiências, claro, que eu queria transmitir aqui, e que seguramente os colegas estão do outro lado de uma magistratura como outra. Se fôssemos passar o microfone, teriam todos N experiências para transmitir. Portanto, a comunicação social que nós vamos transmitir aqui hoje é o que nós queremos é que se olhe, é que esta nossa voz, por vosso intermédio, seja levada mais longe para todos os cantos da terra, para que se apercebam que os magistrados em Angola estão a trabalhar debaixo dessas condições e que é humanamente impossível trabalhar-se assim. Portanto, eram essas considerações também que tinha no fundo para transmitir, e vou devolver a palavra ao Dr. Bwanga, o presidente do Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público, para concluir então com essa atividade, com toda essa atividade. Dr. José Bwanga, por favor, tem a palavra novamente. Obrigado, Dr. Irondino Mochiro. Na verdade, não há mais muita coisa a falar, apenas reiterar os agradecimentos, primeiro, ao presidente da Associação dos Juízes de Angola e à própria Associação dos Juízes de Angola por terem se juntado a nós nesta causa, nesta conferência de imprensa. Agradecer os juízes presentes na sala, os magistrados do Ministério Público presentes na sala, mas fundamentalmente continuar a agradecer o empenho de alguns órgãos de comunicação social que, ao ouvirem o nosso apelo, não se fizeram rogados e aqui se fizeram presentes para a cobertura deste evento. Estamos convictos de que estarão, obviamente, conosco amanhã para a cobertura do ato de protesto, e vamos continuar a denominar assim, é um ato de protesto, não é uma manifestação, pelo menos não nos termos que as pessoas gostam de fazer referência, e lá estaremos a partir das 8h30 para chamar a atenção à sociedade, reiteramos, da degradação das condições de trabalho dos magistrados, que, a nosso ver, na nossa perspectiva, coloca em risco a estabilidade do Estado democrático e de direito. Portanto, a nossa motivação é pela melhoria do sistema de justiça, é pela melhoria da defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão por via dos tribunais e por via dos processos judiciais, e achamos que só dando condições de trabalho a quem efetivamente torna isso execuível é que teremos um país com melhor justiça e, consequentemente, um país em que a dignidade da pessoa humana seja efetivamente protegida por meio dos mecanismos legais que o país, enquanto república, dispõe. Muito obrigado a todos, desejamos bom retorno a casa e reiteramos, contamos com a vossa cobertura no evento que tem lugar amanhã às 8h30 de frente ao Palácio Dona Ana Joaquina em Luanda e de frente aos tribunais de comarca nas diferentes capitais e províncias do país.
Muito obrigado.